Hoje o Espírito Santo está fazendo um convite para você. Filho, vem. Eu quero te separar, eu quero te curar, eu quero te alinhar. Eu quero te transformar, eu quero te mostrar quem você pode ser quando caminha perto de mim. Se você quer responder a este convite, coloca nos comentários, eu digo sim. A santidade começa quando a presença de Deus toca o coração com tanta suavidade que desperta nele um desejo profundo de corresponder. Não é por obrigação, é porque Deus colocou um desejo dentro de você que arde, que você quer viver em santidade. Santidade não é algo que você alcança pela força, é algo que você recebe quando se aproxima de Deus. Então fica na live porque nós vamos falar sobre este convite e sobre como viver em santidade no dia a dia. Bom dia, seja muito bem-vindo. Compartilhe essa live para alguém que você ama, que precisa dessa palavra, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai aquecer o seu coração. Santidade é uma decisão. Santidade é uma decisão. É a prática de estabelecer limites antes de precisar deles. Prática de estabelecer limites antes de precisar deles. Santidade é uma decisão, não é obrigação. É uma escolha que você faz diariamente. É saber os teus valores e os teus princípios. É ter convicção da sua fé. É saber quem você é em Deus. É definir o que entra no seu coração. O que você assiste, o que você escuta. O que tem entrado no seu coração. O que você tem feito no dia a dia. Quem está influenciando a sua mente? Para onde os seus olhos vão? Não por medo, mas por propósito. Propósito que Deus coloca esse desejo dentro de nós, de viver em santidade. Não é por medo porque alguém fala que se você não fizer isso, você não vai receber as bênçãos. Não, não é por medo, nem por obrigação, mas por propósito. É uma chama ardente dentro de você que te conduz a viver assim. Jesus viveu a santidade perfeita. Olha só isso daqui. Jesus viveu a santidade perfeita, não porque ele vivia isolado, mas porque ele vivia alinhado com o Pai. Alinhado, presta atenção nesta palavra. Nós fazemos aqui essas lives de segunda, terça e quarta às 11h11, tudo com base na palavra de Deus. Porque Deus nos deu a palavra dele, a Bíblia, para nos alinharmos a ele, para nos conectarmos a ele. Jesus vivia em santidade perfeita, não porque ele vivia isolado, sozinho, mas porque ele vivia alinhado ao Pai. Ele andava entre as pessoas comuns. Ele andava. Ele tocava leprosos, ele acolhia pecadores, perdoava adúlteras. Ele andava com pessoas comuns. Mas nada disso anulou quem ele é. Presta atenção aqui. A presença de Jesus transformava o ambiente e não o contrário. Então talvez você já tenha ouvido falar aquela frase de que nós precisamos
estar rodeado de pessoas de sucesso. Mas muitas vezes, na nossa vida atual, no nosso círculo de amizades ou pessoas à nossa volta, não tem aquelas pessoas que a gente considera da internet lá de sucesso, bem-sucedida. E muitos gurus falam desta forma na internet, de que você precisa estar rodeado de pessoas de sucesso. Mas Jesus, ele andava com pessoas comuns. Será mesmo que você precisa ignorar todas as pessoas simples à sua volta porque te dizem que você deve estar rodeado de pessoas de sucesso? Que pergunta forte. É verdade, sim, que o ambiente influencia. As pessoas podem te influenciar. Em 1 Coríntios 15:33 fala: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas concorda, se você tem clareza de quem você não se deixa corromper? Jesus fez isso. Jesus sabia quem ele era e ele não se deixou corromper. Pelo contrário, ele andava com as pessoas comuns. Assim também fez Daniel. Daniel 1:8. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar. A palavra de Deus, a Bíblia, já tem todas as respostas que nós precisamos. E nós estamos olhando aqui, não com os nossos olhos, mas com os olhos de Deus. Aquele olhar além. A firmeza de propósito que Daniel tinha, aliada à obediência a Deus, permitiu que ele conseguisse resistir à corrupção que rodeava ele, sem se afastar fisicamente do local, no caso de Babilônia. Porque Daniel, ele não fugiu da Babilônia. Presta atenção nessa palavra. Daniel não fugiu da Babilônia. Ele apenas não deixou que a Babilônia entrasse nele. Daniel 1:8. Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Embora nós sejamos vulneráveis à influência externa, como diz em 1 Coríntios 15:33, nós podemos superá-la através de uma decisão firme e uma fé sólida, como Daniel 1:8. Então olha só a lição que nós podemos tirar aqui, de 1 Coríntios 15:33. Focar na vigilância e na sabedoria de escolher bem as companhias, para evitar a tentação e a corrupção. Nós podemos escolher com quem nós vamos andar, quem nós vamos ouvir, quem nós vamos nos aconselhar, para evitar a tentação. E a lição de Daniel 1:8 é focar na integridade e na força do Espírito Santo que nos capacita a resistir à contaminação, mesmo quando exposto a um ambiente negativo. É a integridade, a força do Espírito Santo, porque é através da força do Espírito Santo que nós conseguimos vencer todas as tentações, todas as nossas tentações. Então essa lição de 1 Coríntios 15:33, Daniel 1:8. Embora sejamos vulneráveis à influência externa, nós podemos superar através de uma decisão firme e uma fé sólida. Lembre-se, Jesus tocava leprosos, acolhia pecadores, perdoava adúlteras e andava entre as pessoas comuns. Nada disso anulou quem Jesus era. Ele sabia muito bem quem ele era e ele estava alinhado ao Pai. A sua presença transforma o ambiente e não o contrário. Jesus não evitou pecadores, ele evitou pecar. Jesus não evitou pessoas, ele evitou
perder o foco. Jesus não evitou o mundo, ele evitou ser moldado por ele. Nós podemos sim andar com pessoas de sucesso, mas não só buscar isso, como muita gente fala na internet. Jesus andava com pessoas comuns, mas ele não se contaminava com o ambiente. Assim também fez Daniel, que ficou na Babilônia e não foi contaminado por isso. Ele permaneceu firme na fé, na convicção que ele tinha. Em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Jesus, o comportamento, as atitudes de Jesus. Manso, humilde, dócil. É estar cercado de influências, decisões, conversas e pressões, mas mesmo assim manter um coração que responde a Deus antes de responder às circunstâncias. A partir do Novo Testamento, a santidade, nós estamos aqui no movimento de santidade, escolhi santidade. A partir do Novo Testamento, a santidade passa de ser de algo conquistado para algo recebido. Olha só em 1 Coríntios 1:2. Vocês foram chamados para serem santos. Chamados, não obrigados. Separados, não isolados. Lembra, Jesus, ele não se isolava, ele se alinhava com o Pai. E transformados, não pressionados. Santidade é uma escolha diária, de decisões diárias. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Já dizia lá em Filipenses 2:13. Esse desejo que está no nosso coração ardente, que permanece, que está alinhado ao Pai, é porque Deus colocou em você. É Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar. Santidade é obra de Deus, não é nossa. É graça dele, não nosso mérito. É transformação dele, não nossa capacidade. Não é porque nós estudamos mais, porque temos diversas pós-graduações que nós vamos alcançar a santidade. Não, é graça de Deus. É a transformação dele que ele nos molda diariamente. A partir do momento que a gente tem esse desejo dentro de nós, de viver em santidade, de viver para glorificar a Deus, nós somos moldados e transformados. Você não se santifica sozinho. É Deus quem chama, quem molda, quem corrige, quem forma, quem recomeça, quem sustenta e quem completa. É muito lindo isso. E nem todo mundo está preparado para ouvir esta palavra, que vai doer. Muita gente está vivendo no automático, vive em hábitos ruins e às vezes nem percebe que está assim. Mas Deus vai nos moldando, vai nos capacitando. A santidade acontece de dentro para fora e não o contrário. O Espírito Santo vai trabalhando nos nossos pensamentos, desejos, reações emocionais, relacionamentos e decisões diárias. Quantas pessoas são transformadas por Deus? Quantas pessoas que se irritavam de forma fácil e hoje têm a virtude da mansidão, da tranquilidade,
Porque o Espírito Santo foi moldando. E eu vejo que tem algumas pessoas que falam dos temperamentos. Porque uma pessoa é colérica e você não pode andar com ela porque é uma pessoa que tem reações mais rápidas. Não, o Espírito Santo molda. Se você decidiu andar com o Espírito Santo, viver em santidade, o Espírito Santo vai te moldar, vai trazer as virtudes que você precisa para moldar este temperamento. Nós não podemos julgar alguém por causa do temperamento dela. A santidade acontece de dentro para fora. Os nossos pensamentos são moldados. Quantos pensamentos negativos nós temos? Quantos pensamentos de não capacidade, que a gente não pode, não merece, não consegue? Quantos pensamentos que nós ficamos bloqueados e não conseguimos viver o que Deus tem para nós? Deus alinha tudo aos poucos, de glória em glória, no ritmo da graça. Imagina duas estradas. Uma larga, cheia de gente, barulho, pressa, opiniões. E a outra mais estreita, mais calma, silenciosa, onde cada passo é intencional. A primeira, larga, ela é mais confortável e não te leva muito longe. Mas a segunda, mais estreita, exige foco, determinação, perseverança e te leva para dentro do coração de Deus. Qual você tem andado? Qual estrada você tem buscado? A santidade é escolher a estrada mais estreita. Que não é fácil. Muita gente não consegue. Muita gente prefere viver no piloto automático do que ter bons hábitos. Muita gente dá desculpa da correria para não ler a Bíblia. E quem escolhe a estrada estreita é quem escolhe por decisão, porque Deus colocou um desejo dentro dela. Não por obrigação, mas porque você sabe que vai te levar ao lugar que a sua alma respira. A sua alma respira. Você está respirando? Deus te deu o sopro da vida. Você está vivo. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele quer que você viva o propósito dele. Que você tenha uma vida em abundância. Uma vida leve, de paz. E como podemos colocar a santidade na prática? Viver a santidade no dia a dia? A santidade, ela vai aparecer em pequenas escolhas. Pequenas escolhas no nosso dia a dia. Olha só, por exemplo aqui. Decidir não alimentar conversas que te afastam de Deus. Quantas conversas, fofocas você faz e que te afastam de Deus? Você está num grupo de amigos e alguém começa a falar mal de outra pessoa que você nem conhece. E aí você começa a ouvir aquelas opiniões e você começa a aceitar para você, e quando você for conhecer aquela pessoa, você está cheio de pensamentos contaminados por causa de opiniões de outras pessoas. Vamos parar de alimentar conversas que nos afastam de Deus. Preservar o seu coração quando alguém te fere. Se alguém te machuca, se alguém te fere, coloque nas mãos de Deus, peça ao Senhor a misericórdia dele. Não busque justiça própria, busque a justiça de Deus, porque Deus dá misericórdia. Se você buscar a sua própria justiça, você já recebeu a recompensa pequena que tem na terra. Espera pela recompensa de Deus.
Manter pureza nos pensamentos. Manter pureza nos pensamentos. Quantas pessoas que eu já conversei, que às vezes até, eu não gosto de falar uma palavra, mas são pessoas que vivem na carne. Chega a ser nojento. Elas falam de uma forma que parecem que o ser humano é uma comida às vezes. Então, afaste. Não converse com essas pessoas. Ou tente levar a palavra de Deus para elas. Elas vão rejeitar, não vão querer te escutar. Mas continue orando, perseverando na oração. Porque em algum momento elas vão se encontrar com Jesus. Tratar pessoas com honra, mesmo quando elas não merecem. Alguém que já agiu de forma grosseira com você, e aí você encontra aquela pessoa. O que você faz? Como que você trata essa pessoa? Você trata com honra? Ou você começa a falar mal dessa pessoa para as pessoas que estão com você? Porque ela fez isso, fez aquilo. Abrir mão de hábitos que drenam a sua alma. Quais hábitos você tem feito que estão drenando a sua alma? Vamos focar aqui nos hábitos bons? Que hábitos você tem feito? Você tem lido a Bíblia? Lido bons livros? Praticado atividade física? Tomando água todos os dias? Respirando, estando presente, fazendo uma meditação? Abrir mão de hábitos que drenam a nossa alma. Nós precisamos fazer isso e voltar para os hábitos bons. Muitas pessoas vivem de forma inconsciente e não conseguem nem perceber os hábitos que elas têm. Às vezes o hábito de reclamar, murmurar demais. Tem gente que nem percebe isso. Mas o Espírito Santo vai moldando. Vamos continuar orando para essas pessoas porque o Espírito Santo molda, ele capacita. Proteger sua mente de comparações. Na época aqui que nós estamos das redes sociais, quantas vezes nós não olhamos redes sociais de um perfil de outra pessoa e começamos a nos comparar? Porque ela fala melhor, porque ela faz melhor, e você deixa de fazer. Porque você está se comparando a outra pessoa. Santidade é você se proteger. Proteger a sua mente de comparações. Se for melhor você não acessar os perfis dessas pessoas, tire elas do teu perfil, para você conseguir ir trabalhando o seu interior. Guardar o seu corpo como templo. Santidade também é isso, essa decisão diária de guardar o seu corpo como templo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Como você está cuidando do seu corpo? O que você está colocando para dentro dele? Quais tipos de comidas você está comendo? Se você está tomando muita bebida alcoólica, comidas processadas, o que você está colocando para dentro do seu corpo? Como que você está cuidando do seu corpo fisicamente, mentalmente, espiritualmente? Guarda o seu corpo como templo. Escolher relacionamentos alinhados ao propósito. Quando você começa a viver o propósito de Deus, você começa a estar consciente do que você está fazendo no seu dia a dia. E muitas vezes você começa a observar as pessoas que você estava convivendo, que elas não estão vivendo no mesmo alinhamento de propósito. Não quer dizer que você vai deixar de falar com elas, tá? Que você vai parar de falar com amigos que você tinha há 20 anos, 10 anos, tá? Não precisa, como nós falamos no início da live, Jesus, ele andava com as pessoas simples.
Mas ele não se contaminava com estas pessoas. Ele estava lá para curar, ajudar, levar cura, paz, luz. Então vamos escolher relacionamentos alinhados ao propósito. Mas não deixar de conviver com as pessoas que estão na nossa vida e que cuidaram da gente. Por exemplo, eu vejo que algumas pessoas falam dos pais, da família. Você não precisa parar de falar com eles. Você pode orar, você pode honrar, estar presente como filha, como irmã, como irmão. E viver uma vida em santidade. Porque a santidade são essas decisões diárias que você decide viver em virtudes, os frutos do Espírito Santo. Responder com mansidão quando você poderia explodir. Quando você poderia ser grossa. Responder. Como que você tem respondido às pessoas? Isso é santidade cotidiana, passos simples guiados por uma identidade eterna. Quando você sabe quem você é, o ambiente não vai te corromper, nem as pessoas que estão à sua volta. A santidade nasce de um único movimento da alma, um sim. Quero ler para vocês aqui. Um sim para ser transformado. Um sim para andar com Ele. Um sim para se separar do que te afasta de Deus. Um sim para descobrir quem você é. Nós estamos aqui durante essas lives, segunda, terça, quarta, às 11h11, para ativar a nossa identidade, para despertar este poder interior que nós temos. Um sim para viver a identidade no reino. Você é chamado para o reino. Você está vivendo o propósito de Deus? Eu quero te ajudar a despertar este poder interior que você tem. Então acompanha aqui as lives. Nós vamos ter muitas novidades aqui no perfil. Não deixa de acompanhar. Só lembre-se, a santidade não é o destino, é o processo. O processo que você está vivendo, o seu tempo de espera aqui na Terra. Não é o topo, é o caminho. O caminho, esse processo, não é a perfeição, é a entrega constante. É a obediência em Deus. Só venha. Acompanhe as lives aqui, segunda, terça e quarta, às 11h11. Neste movimento, escolhi santidade. Escolhi santidade. Comenta a declaração de hoje para a gente já começar a renovar a nossa mente. Essas lives, além de ajudar a ativar a identidade, despertar o poder interior que você tem, o propósito de Deus para a sua vida. Você viver uma vida bela, leve e abundante. Vamos renovar a nossa mente. Renovar esses pensamentos, porque os pensamentos ditam a nossa vida. Então nós precisamos renovar os pensamentos alinhados com o Pai, como Jesus fez. E nós vamos fazer isso aqui. Declaração. Eu escolhi viver em santidade. Sou separado e caminho com Jesus. Escreva aqui na live, nos comentários. Você que está assistindo ao vivo ou gravado, comenta lá quando ficar no feed do perfil. A live vai ficar gravada lá, disponível para você assistir.
Eu escolhi viver em santidade. Sou separado e caminho com Jesus. Escreva para você ativar isso dentro de você. As afirmações, elas ajudam, mas elas precisam estar conectadas e alinhadas com o Pai. Assista essa live aqui desde o início. As lives anteriores que eu fiz, se você ainda não assistiu. Eu escolhi viver em santidade. Sou separado e caminho com Jesus. Muito obrigada pela sua presença. Eu sou Carol Meyer, jornalista e escritora. Escrevo livros para falar do amor de Deus. Se você não conhece os meus livros, entra no link da minha bio no Instagram e acessa lá. São mais de 10 livros para você se conectar ainda mais com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.